Ponto de encontro, um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro, agora na Santana FM. Eu disse que deveria, doutor José Júnior conosco, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Santana, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer todo nosso, ele estava ali atendendo e agora atende você aqui no nosso encontro, obviamente dando orientação, esclarecendo uma dúvida para você que as tem e outros esclarecimentos, você procura o doutor José Júnior no escritório dele, inclusive nosso vizinho aqui na Rádio Santana FM, só procurar, bater na porta, gritar, onde é que tá o José Júnior? Tá do lado aqui. Tô aqui. Tô aqui, pode vir aqui que eu atendo. E ele aqui, de forma colaborativa, vem atendendo, respondendo suas perguntas. Nós, no último encontro, estávamos falando aqui sobre finanças, né? Sobre dívida, vamos no SPC, né? Cobrança, algumas dúvidas que as pessoas têm no cotidiano e que às vezes se envolvem num rolo financeiro dos mais terríveis e aí ficam com a vida toda empipinada. Tem gente que faz assim: comprei, não tem dinheiro para pagar, não vou pagar e não quero saber o que vai acontecer. Acontece alguma coisa, né, José Júnior? Acontece, né? A partir do momento que a gente faz uma dívida, a gente tem que colocar em mente que a gente tem a responsabilidade de pagar ela. Obviamente que acontecem as eventualidades da vida, um desemprego, alguma coisa do tipo, mas ainda assim a pessoa tem que buscar um jeito de tentar saldar essa dívida aí. O que acontece especialmente, primeiramente o que todo mundo sabe, é o nome da pessoa com a SPC pro Serasa, o que impede ela de fazer novas compras no mercado e tudo mais. Além disso, se ainda assim o nome dela indo para o SPC e Serasa não quitar, a empresa, ou seja, quem está cobrando dela, pode entrar com uma ação judicial de cobrança querendo reaver esse dinheiro que a pessoa está devendo, né? Pois é, eu ia te perguntar aí a respeito justamente dessa coisa da parte credora buscar a justiça. Ela geralmente, se é uma loja, às vezes ela tem um advogado, e quando é uma dívida particular, a pessoa também pode contratar um advogado para fazer a cobrança, não pode? Pode sim. É muito comum hoje em dia, porque antigamente a gente só comprava as coisas em lojas e tudo mais, hoje tem muito que a gente chama de vendedor de casa em casa, né? Agora vendedor de WhatsApp. Vendo camisa, a gente vê isso toda hora no Facebook, vendo camisa, vendo roupa, então um conceito que eu dou é que todo mundo que faça esse tipo de venda, faça nem que seja uma notinha, né? Eu tenho uma conhecida minha que ela não trabalha com venda, é prestação de serviço, no caso ela é costureira, e ela tem um monte de gente devendo ela. Eu falei com ela assim, vamos cobrar, vamos correr atrás disso, né, e tal. Ela, mas eu não tenho nada que prova. Eu falei, pois é, o ideal seria você fazer uma notinha com todo mundo, porque tem um ditado antigo da minha família que é: antes envermelhar de vergonha do que ruxear de raiva. O pessoal às vezes tem vergonha de pedir para assinar notinha, mas depois passa raiva porque a pessoa não pagou. O recomendável, então, para quem está prestando um serviço, quem está emprestando um dinheiro, ou vendendo alguma coisa, ou vendendo, ou contratando também, né? Sim, o serviço, sim. Seja lá de um pedreiro, seja do encanador, que ela faça um contrato de prestação de serviço ou faça um contrato de venda, né? Sim, porque o contrato, Luiz, ele protege as duas partes, né? Protege tanto a pessoa que está prestando o serviço, o contrato vai limitar até onde vai o serviço dela. Você deu o exemplo do pedreiro. A pessoa fala assim: não, eu te paguei R$2.000 para você fazer a parede e o quarto, o muro e o quarto. Aí o pai dele fala assim: não, você me pagou R$2.000 para fazer só o muro, alguma coisa desse tipo. Então, sim, o contrato protege tanto quem tá devendo, quem tem que pagar, quanto quem vai receber e o prestador de serviço, né? Pois é, mas nós temos pessoas que, desde as mais esclarecidas, as mais simples, né? Sim. E às vezes em localidade, falando aqui para quem está um pouco mais distante até, e que não tem perto de si um advogado, não tem um cartório, não tem um escritório. Esse contrato, ele tem que ser um contrato tecnicamente perfeito para dizer que está prestando serviço, ou ele pode ser feito de uma forma simplória. Vamos dizer que eu estou lá no meio do mato, arranjei um pedreiro para fazer um muro na minha casa, eu ponho lá, Luigi, Zé das Couve, contratei o seu Pedro Amaral para fazer um muro para mim de 8 metros, que vai me custar R$1.500. Sim. Paguei o seu Zé R$800 no dia tal. Ele assina,
e aí o seu Zé some. Sim. Não pega a primeira parte do dinheiro lá e some, não acaba o muro. Esse documento simples que eu fiz, o que o seu Zé assinou, o pedreiro, ele serve para eu levar a pessoa na justiça? Serve sim. O que acontece, Wade, é que como você disse, quanto mais formal, melhor, mais segurança jurídica para essa pessoa, né? Só que antes um papel mais simples do que nenhum papel, porque você provar um contrato de prestação de serviço ou de compra e venda feito verbalmente é muito difícil. Tá. Né? Porque você precisa de uma testemunha e tudo mais. Então, antes um contrato mal escrito do que nenhum contrato escrito. Tá. Entendeu? Porque a gente provar, porque eu fiz um contrato de boca e tudo mais. Tem como entrar na justiça? Tem como. Só que para você provar isso é mais complicado. Então, se for um papel escrito nem que seja de forma mais simples, é melhor do que nada, né? Para pedir reparo e indenização também, né? Porque vamos colocar aqui que eu peço o encanador para arrumar a pia lá na minha cozinha, que soltou a pia, o bojo, rebentou lá o encanamento. Eu tenho que fazer esse contrato, né? Para que, eventualmente, até que se o serviço ficar mal feito, eu tenho como buscar lá o seu João que fez a obra. Não vou fazer não, você já pagou, tá pago. Esse documento eu levo no advogado, falo, ele fez a obra dia tal e a pia já caiu, ele não quer ir lá arrumar. Isso também serve para poder ter o seu direito resguardado e o seu Manel ir lá arrumar a pia. Sim, com certeza. Ô Luiz, a título de exemplo, o que seria um contrato não difícil de fazer, que qualquer pessoa pode fazer? Eu, José Gonçalves, venho através desta declarar que fulano de tal está comprando de mim, fulano de tal, residente na rua tal, CPF número tal, qualquer pessoa pode fazer. É você colocar o seu nome, a sua qualificação, endereço, os seus documentos, o nome da pessoa, o endereço dos documentos da pessoa, o endereço, o número dos documentos da pessoa e falar o que está sendo negociado ali. Comprando, vendendo. Tá. Isso, simplesmente, isso não é algo, obviamente que se for uma coisa mais formal, com mais garantias, que um contrato bem feito por um profissional é muito melhor, que tem multa, tem isso, tem aquilo, é muito melhor. Só que se você não tem, igual você falou, uma pessoa mais distante da roça, ou que não tem condições de procurar um profissional adequado, faz um desse jeito mesmo, coloca o nome, endereço da pessoa e tal, que se eventualmente der algum problema, leva na justiça e tenta resolver a questão. Outro detalhe também que às vezes as pessoas ficam muito apavoradas, porque explicar, por mais que uma despesa, uma dívida, ela vá para as vias judiciais, sempre é possível evitar um processo, né? Porque geralmente uma loja contrata um advogado para executar as cobranças de pendências, ou se eu, pessoa física, contrato um advogado para poder cobrar lá do Joaquim R$1.500 que ele me deve. Sim. O processo em si, ele pode ser extinto a partir do momento que o devedor procure um advogado, né? Sim, se comprometendo ou renegociando a dívida. Muita loja faz isso, manda para o advogado. Sim, e aliás é um dos meus métodos de trabalho, que é procurar a pessoa antes de poder resolver, porque você vai entrar na justiça, a justiça demora, às vezes você ligando a pessoa assim, aqui ó, a gente sabe que você tá em dificuldade, só que o fulano que você tá devendo também tá. Vamos tentar chegar num acordo, vamos parcelar, ou talvez dar um desconto, ver o que você pode fazer pra gente. A gente sabe que você tá com uma dificuldade financeira, mas o fulano também tá. Vamos tentar chegar num acordo que fica bom pros dois. Porque a via judicial, além de ser demorada, ela traz dor de cabeça. Todo mundo tem muito receio de ir pra justiça, né? Ter que ficar diante da presença do juiz e tudo mais. Então, às vezes, tentar resolver extrajudicialmente é muito melhor. Então, se a pessoa está devendo, um dos meus conselhos, óbvio, que a pessoa não precisa seguir, mas o que eu aconselho se você está devendo, procura o seu credor, porque a via judicial traz muito estresse para todo mundo. É desconfortante você ter que ir lá no dia da audiência, ter que outras pessoas sabem que você está devendo, é muito desconfortante. Então tenta resolver isso extrajudicialmente, que todo mundo hoje está querendo receber. Então você chegar disposto a pagar, nem que seja parcelado, o pessoal está aceitando. Aproveita aí, se você tiver FGTS inativo, você pegar o seu dinheiro e poder pagar quem você está devendo. Estou conversando aqui com o José Júnior, advogado, e nós voltamos depois do intervalo. Se liga, 3242-9696. Olha, 16h49, eu do José Júnior, nós estamos conversando aqui um assunto
que eu vou botar pra quebrar um dia com ele aqui, e eu gosto. Traição, chifre, corneamento. Nós vamos saber aqui como é que funciona essa coisa, se esse negócio de chifre é realidade ou coisa de colocar na sua cabeça. Viu? Eu tô conversando com ele aqui, porque hoje há uma série de fatores aí que envolvem, né, a infidelidade conjugal, tanto masculina como feminina. E a gente tá batendo um papo aqui sobre o negócio de chifre. Então a gente vai conversar aqui num programa sobre infidelidade. Ah, pode deixar. Viu? Direitos, deveres. Da infidelidade. Nossa Senhora. Você que é chifrudo, pode ligar pro programa, não tenha receio, e você que já corneou também, pode ficar à vontade, tirar suas dúvidas. Quero ver quem vai ligar pro programa. Ah, meu Deus do céu. Mas vai ser o programa com mais audiência da Rádio Santana. Pois é, mas a gente tem que ter pergunta, né? Pode mandar corno anônimo, chifrudo anônimo, aquele negócio todo. Traidora secreta, né? Come quieto, qualquer coisa nesse sentido. Pode mandar as perguntas aqui, doutor José Júnior responder. Ah, meu pai do céu. Bom, eu possuo uma dívida enorme, o cara tá perguntando aqui. O credor pode pedir para tomar a minha casa para quitar a dívida? Eu não sei esse processo que geralmente vai no advogado, que o sujeito está devendo na loja, vem lá um negócio dizer lá que se não pagar, vai na casa da pessoa, vai pegar os bens em penhora. Empenhora ou confiscar para cobrir a dívida? Funciona da seguinte forma, Luiz. Respondendo a primeira pergunta, se pode ir à casa, porque acontece um monte de pessoas chegar no escritório e falar assim, fulano de tal ligou me cobrando, falou que vai entrar na justiça, vai tomar minha casa. Aí eu já tranquilizo a pessoa e falo assim, sua casa não pode ser penhorada, porque a casa de toda pessoa, Luiz, é um bem de família, é um bem familiar, e o bem familiar não pode ser penhorado. Quais são as únicas duas exceções à regra? É quando o cara é fiador de alguém. Então vamos supor que você, Luiz, tá devendo a alguém, eu fui seu fiador. Aí você não pagou. Aí a sua casa não vai a penhora não, mas eu que sou seu fiador, seu avalista, minha casa pode ir a penhora. Ué, mas o fiador pode tomar prejuízo. Pois é. Então é uma recomendação que eu faço também, gente. Não seja fiador de ninguém. Não queira brigar com seu amigo. Invente uma desculpa, mas não seja fiador de ninguém. Quer perder um amigo, seja fiador. Eu costumo dele, até brincar que você pode falar assim, eu fiz uma promessa, e eu não posso quebrar minha promessa, eu fiz promessa com um santo, aí você fala desse jeito que eu costumo brincar que você pode usar esse argumento. E a segunda possibilidade é quando você fez um programa da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um financiamento de uma casa, e se você não pagar o financiamento da sua casa pode ser tomada. Não te conta, senão... A sua casa não é sua ainda, né? A casa é do banco. Isso, porque senão ia ser muito fácil. O pessoal fazia Minha Casa Minha Vida, pagava 3 parcelas, ficava sem pagar e pronto, e ficava lá curtindo a vida. Não pode ser assim. Então só perde um bem imóvel... A casa, quando ela já é de propriedade particular da pessoa, e aí a justiça não lhe toma o seu teto em razão de uma dívida. Sim, sim, tem uma terceira possibilidade. É o caso de você ter duas casas, né? Aí toma uma das casas, né? Tá. E a questão da penhora que você perguntou, de fato ela existe. Funciona da seguinte forma, Luiz. A pessoa entrou com uma ação na justiça. Aí cobrou, tentou fazer, aí tem uma primeira audiência, que é uma audiência de conciliação, não tem acordo, aí vai, dependendo do caso, pode ter uma outra audiência com o juiz, e também não tem acordo, e o juiz vai e julga, e fala assim, fulano tem que pagar ciclano tanto. E ainda assim o ciclano não pagou. Aí começa a fase de cumprimento de sentença. Essa fase de cumprimento de sentença, o juiz intima o fulano e fala assim, aqui você tem que pagar. Se ainda assim o cara não pagar, o juiz começa a fase de penhora de bens. Aí vai procurar a sua conta bancária, ver se você tem dinheiro em conta bancária. Se tiver dinheiro em conta bancária, bloqueia tudo para poder quitar a dívida. Faz uma busca no sistema do Detran para ver se tem veículo no seu nome. Se tiver, bloqueia o veículo e, se necessário, faz a penhora do veículo. E o oficial de justiça vai na sua casa, bater às 7 da manhã, e vai fazer uma listinha de tudo que está na sua casa para ver se aqueles bens podem ou não ser penhorados. Qual que é o que pode ou não pode ser penhorado dentro da sua casa? Se você tem um fogão só, uma geladeira, 2 sofás de sala, essas coisas não podem ser penhoradas. O que pode ser penhorado dentro da sua casa é o que está em excesso. Então, se você tiver 2 geladeiras, exemplo, 2 televisões. O oficial vê lá os de maior valor, sim, e apresenta o juiz, isso aqui dá para pagar quanto que ele tem sobrando na casa. Aí isso tudo vai ser penhorado para quitar a dívida.
Tá. Por isso que eu recomendo a pessoa... Penhorado, quando fala vai colocar em penhora, vai empenhorar uma joia, a pessoa leva até o banco, a deixa lá, saca um dinheiro e a joia fica como se fosse uma garantia, sim, né, para o pagamento. É o mesmo caso desta apreensão que se faz em casa, ela fica guardada em um local, em nome da justiça, no escritório do advogado, em uma sede qualquer, até o credor pagar o que deve e reaver os equipamentos da casa dele, ou o credor toma para si a televisão, o aparelho de som, porque o cara não tem dinheiro para pagar. Não. Geralmente o que acontece? O que tem acontecido normalmente, o ideal seria pegar esse bem e levar para um local e deixar ele guardado. Só que o que acontece normalmente é o bem ficar em posse do devedor e o devedor é proibido de vender ou passar esse bem para frente, entendeu? Isso é mais fácil de lidar quando se trata de, exemplo, veículo ou imóvel, porque é possível colocar uma restrição, né? Sim. Agora, ultimamente, quando se trata de bem imóvel, por exemplo, um sofá ou uma segunda geladeira que a pessoa tem em casa, fica como depositário fiel o devedor, que não pode passar aquilo para frente. Antigamente dava prisão se você passasse para frente, hoje não dá mais não. Mas geralmente o que acontece? Esse bem eventualmente vai ao leilão, com o dinheiro do leilão pega, entrega e paga o credor. Tá muito bem, tá vendo? De um jeito ou outro você pode ficar sem os seus pertences, então, que pode ir pra mão. Sem falar o constrangimento do oficial de justiça chegar na sua casa, os vizinhos vendo e tudo mais, o que é sempre muito constrangedor. Então, o meu conselho novamente é procure o seu credor e tente fazer um acordo, porque todo mundo está disposto a receber. Se você está disposto a pagar, se você é uma pessoa honesta que quer quitar sua dívida, eu tenho certeza que o credor vai enxergar isso em você e vai parcelar e vai facilitar o jeito de você poder pagar. Mas não vale escândalo não, né? O oficial de justiça que vai à sua casa levar ali a sua intimação ou vai entrar para fazer a penhora de bens, ele tem que fazer isso da forma mais educada e discreta possível. Se ele expuser a situação daquele que ele vai atender o cumprimento da... Não, ele não pode fazer escândalo. O escândalo, entre aspas, geralmente parte por parte do devedor, né? Que não quer, eu não quero sair daqui, eu não quero abrir o portão, não vou abrir o portão pra você. Aí a vizinhança fica sabendo. É algo que eu não recomendo fazer, não, porque o oficial de justiça, nesses casos, pode usar o poder de polícia, ligar pra polícia, a polícia vai arrombar a porta da sua casa. Então eu não recomendo não abrir o portão pro oficial ou fazer falta de educação com o oficial de justiça, não. Senão ele chama a polícia pra você, aí que a situação vai ficar mais complicada ainda. Aí você vai ser convidado a comparecer na delegacia de polícia, algo que não é muito bom também, né? Além de ser despejado, ainda ter os maus tomados, já vai passar no cilindró ainda à noite. Quando o banco fala que vai fazer uma execução contra o devedor, o que é isso? A execução, Luigi, ela é diferente da ação de cobrança. Uma execução, ela se dá em cima de títulos executivos extrajudiciais. O que seria isso? Cheque, nota promissória, contrato assinado por 2 testemunhas. Então vamos supor que você assinou um contrato de um financiamento assinado por 2 testemunhas. Esse documento tem força como se fosse um cheque, pode ser executado. E qual que é a diferença de uma execução para uma ação de cobrança? A ação de cobrança demora uma vida, né? Tem audiência, tem isso, tem aquilo. Na execução, a pessoa tem o prazo para poder pagar. Não tem nem audiência, não tem nada não. Ela recebe a intimação, você tem tantos dias para poder pagar. Se não pagar, já parte a penhora de bens e tudo. Não tem aquela lenga-lenga toda não. A execução já é muito mais rápida. Então, se você está sendo executado judicialmente, o conselho meu é tentar quitar essa dívida o quanto antes, porque não vai ter audiência, não vai ter aquela demora toda do judiciário, não. É bem mais rápido. Toda dívida é passível de negociação? O credor tem direito de chegar para mim, só Luiz, está me devendo 3 mil, não quero nem conversa. Eu quero os 3 mil na minha mão. Não há mão disso. Olha, existe essa possibilidade de direito do credor? Ele pode fazer isso sim. O credor não é obrigado a aceitar um acordo, não. Agora, eu aconselho um acordo para as duas partes, por quê? Porque se a pessoa está devendo, em tese ela está sem condição de poder pagar tudo de uma vez. Então, você fazendo um acordo para a pessoa facilitando o pagamento dela, é melhor para ela e é melhor para você, credor, para poder receber também. Porque você entrar com uma ação no justiça para poder cobrar, por mais que no final você consiga um papel dizendo que você ganhou, até você receber, até fazer o cumprimento de sentença que eu expliquei aqui e tudo mais, até você ver acordo, dinheiro,
é uma vida. Tá? Que um dia você vai receber. Só que através de um acordo, você recebe muito rápido e facilita a vida para outra pessoa também, né? O devedor, no caso. Então não é que os acordos são obrigatórios, não. Se o credor quiser cobrar tudo de uma vez, ele pode. Só que o que pode acontecer é demorar a receber. E um acordo, por mais que você divida, você vai estar sempre recebendo, nem que seja de pouquinho a pouquinho, mas vai estar recebendo o seu dinheiro. Se uma dívida for para a justiça, ela tem um novo prazo de prescrição? Sim, geralmente, os prazos de dívida são de 5 anos, né? Tem algumas exceções, como dívida de aluguel, que são 3, um cheque você tem 6 meses e tudo mais, mas geralmente o prazo para você cobrar uma dívida judicialmente são de 5 anos. Porém, vamos supor que passou 4 anos, 11 meses e 30 dias e você não cobrou. E você entrou com a ação hoje na justiça. Esse prazo vai começar do zero. Então você tem mais 5 anos para receber a partir da data que você ajuizou a ação. Então a pessoa, às vezes o credor, tem muito credor que faz isso. Ele espera passar os 5 anos para poder cobrar na justiça, para ter mais 5 anos para poder cobrar da pessoa. Entendeu? Entendi. Muito bem. Olha aí o José Júnior falando conosco. 17 horas. Nós vamos falar aqui. Nós ainda temos muita pergunta de justiça, de prazo, de dívida, mas nós vamos alternar. Vamos falar de corno, de chifre, traição e adultério na próxima semana. Pode deixar. Gostei aqui, não sei se tem aqui no nosso roteiro, não, mas depois você pode ir lá em casa. As maiores dúvidas. Participa com a gente. Você tem dúvida sobre o corneamento? Foi corneado ou corneou? Tem direito, não tem direito, Zé João? Tem uma decisão recente que se passou lá em Goiás de uma mulher que ela conseguiu uma indenização do ex-noivo valorada em R$30 mil. Corneada de noivo também vale indenização? Porque ela descobriu a traição dele e não só isso, o cara cancelou o casamento com ela, faltando 2 dias pro casamento. Então, além do cara cancelar o casamento com ela, ela descobriu o chifre. Então ela entrou com isso na justiça. E, obviamente, é um caso isolado, viu, gente? Não é que todo mundo que é corneado pode entrar na justiça. Não tô dizendo isso, não, viu? Mas nesse caso específico, com todos os pormenores que aconteceram nesse caso específico, a mulher ganhou a causa, entendeu? Tá vendo? A justiça e o corno. Semana que vem. Júlio, obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Santana. E, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Vou até colocar lá no quadro, lá para não esquecer o tema do programa, vou fazer a propaganda durante a semana. Estimular o pessoal a vir participar. Obrigado, Zé. Bom, daqui a pouquinho tem Tribuna Livre conosco. Fique por aí. Boa tarde. Ponto de encontro.